Prezadas senhores e senhores participantes, boa noite. Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, Procede-FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinar Gestão de Seguros e Previdência Covid-19, Desafios Empresariais. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de instituições, empresas de seguros e previdência. Procede, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da FIA, Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos da educação executiva, consultoria e pesquisa. Para a realização desta série de webinars, o Procede-FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, e da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e o Rotary de São Paulo Saúde. Hoje, no webinar, teremos o professor Antônio Penteado Mendonça, abordando o seguinte tema: pandemia e impacto no mercado de seguros, especialmente no contexto de instituições e empresas de seguro e previdência. O professor Antônio Penteado Mendonça, ele é provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, produtor e apresentação dos seguintes programas: Seguros e Crônica da Cidade, da Rádio Eldorado Estadão, e do boletim diário Siga Seguro, da Rede Band News TV. E é professor convidado da FIA Business School nos cursos de MBA e Gestão de Seguros e Previdência. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Antônio Penteado Mendonça discorrerá durante 45 minutos sobre o tema, pandemia e seu impacto no mercado de seguros, focalizando instituições e empresas de seguros e previdência. E na segunda parte, teremos a oportunidade de, em 15 minutos, atender às perguntas dos participantes. Professor Antônio Penteado Mendonça, a palavra é sua. Professor Paulo, muito obrigado, boa noite. Eu espero que todos estejam me ouvindo. O tema é um tema extremamente interessante, porque mais importante do que a pandemia é o que vai acontecer depois da pandemia. Mas, para que nós possamos entender o que está acontecendo na pandemia e o que pode acontecer depois da pandemia, é fundamental nós começarmos essa conversa antes da pandemia. E começar essa conversa antes da pandemia me obriga a fazer algumas colocações importantes para se entender como funciona o mercado de seguros hoje e o que é o mercado de seguros hoje. A atividade seguradora brasileira, eu não sei se vocês sabem, é tão antiga quanto a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. A primeira companhia de seguros brasileira foi fundada praticamente junto com o Banco do Brasil em 1808. Ela não teve um futuro muito brilhante, mas nós temos várias companhias que têm sua origem no século XIX. O grande marco do momento do seguro brasileiro é 1939, com a criação do IRB. E o IRB foi criado para ser o monopolista do resseguro no Brasil, situação que perdurou até o começo do século XXI, quando finalmente esse monopólio foi quebrado e atualmente nós temos mais de 100 resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, o que é um verdadeiro absurdo, porque nós temos 100 e poucas seguradoras autorizadas a operar no Brasil. Isso faz do Brasil um país sui generis, é um país onde tem mais resseguradora ou tanta resseguradora quanto o número das seguradoras. O grande marco do seguro moderno brasileiro é o Plano Real. Por que o Plano Real? Porque o Plano Real trouxe a estabilidade para a moeda e com a estabilidade da moeda foi possível se falar em poupança e, falando em poupança, se fala em seguro. Não existe a possibilidade de seguro num processo inflacionário,
porque a inflação corrói a poupança, a inflação corrói o mútuo, no qual a operação de seguro inteira se baseia. Do Plano Real para cá, ou seja, o seguro moderno brasileiro, nós estamos falando num período de pouco mais de 20 anos. É um período muito curto e um período de uma história de sucesso extraordinária. Poucos setores econômicos tiveram desenvolvimento da atividade seguradora depois do Plano Real. Quem sabe telefonia tenha tido alguma coisa parecida, quem sabe privatização de estradas tenha um desempenho parecido. Mas não tem muito mais setor econômico com desempenho que nem o setor de seguros. Para se dar uma ideia do que isto quer dizer, em 1994, quando o Plano Real foi baixado, seguro representava 0,9% do PIB. Atualmente, seguro representa alguma coisa acima de 6% do PIB e o setor administra reservas de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mesmo com o dólar nas alturas, batendo 5,70, como aconteceu hoje, o setor de seguros tem um montante de dinheiro maior do que o PIB de muitos países do mundo e muitos países relativamente ricos do mundo. Como é que o setor de seguros brasileiro funciona ou funcionava até agora? Nos ramos elementares, quer dizer, seguros de bens, seguros de coisas, a carteira indiscutivelmente mais importante é a carteira de seguro de veículos, o seguro de automóvel. Não é por outra razão que as grandes seguradoras ligadas a conglomerados financeiros foram, uma de uma forma, outra de outra, saindo dos grandes riscos. Os grandes riscos industriais são seguros extremamente delicados, que envolvem corporações gigantescas, clientes dos grandes bancos, e, portanto, não fazia sentido estas seguradoras colocarem em risco parcerias ou colocarem em risco negócios muito mais vultosos do que simplesmente a contratação de seguros. Cada uma de uma maneira, todas as grandes seguradoras brasileiras saíram diretamente dos grandes riscos. Tem uma sociedade, mas essa sociedade não é administrada, é administrada, o que faz com que, apesar de só quem toque o negócio de grandes riscos de verdade, seja as outras saíram pura e simplesmente. Vendeu, o nunca entrou, a vendeu, e assim sucessivamente. Por que isso? Porque grandes riscos são negócios extremamente peculiares e negócios únicos, realizados por seguradoras especializadas em fazer esse tipo de negócio. Então, quando nós falamos em seguro no Brasil, ao contrário do que acontecia nas décadas de 70, 80 e até uma parte de 90, os grandes riscos deixaram de ser vistos como riscos muito importantes, como riscos capazes de mudar o cenário do mercado, e os seguros que passaram a ser trabalhados com mais ênfase são os seguros menores, os seguros de massa, os seguros de grande volume, tanto individuais como os seguros empresariais médios e pequenos, os chamados pacotes empresariais. Voltando para o começo da história, o seguro de automóvel chegou a ser a principal carteira de seguros do país. Hoje, os seguros de pessoas passaram os seguros de automóveis e os seguros de pessoas são os principais produtos de seguros do Brasil. E aí, o que faz a grande diferença são os VGBLs e os PGBLs, os planos de previdência complementar, que, de uma forma ou de outra, são produtos de seguro. É importante dizer que os planos de saúde privados, que têm também seguradoras, mas não apenas seguradoras, têm um faturamento maior do que todos os outros ramos de seguros somados.
os planos de saúde privados devem faturar alguma coisa. É muito difícil dizer o que vai acontecer esse ano por conta do coronavírus, mas eles faturariam, se não tivesse coronavírus, alguma coisa perto de 220 bilhões de reais em 2020. Esses produtos, ao longo de 2019, vinham apresentando um crescimento relativamente consistente, se bem que pequeno. 2019 até janeiro de 2020, o setor de planos de saúde privados cresceu 0,5% e o número de segurados estava perto de 47 milhões e uns quebrados. O que aconteceu com os planos de saúde privados e que são quem estão levando a pancada do coronavírus nas costas? Aconteceu que o coronavírus chegou e muita gente que estava fora dos planos de saúde privados até 2019, em 2019, com o aquecimento da economia brasileira, voltaram a contratar esses planos. Então, os planos tiveram que assumir também estas pessoas, e são muitas pessoas que estão custando uma pequena fortuna para os planos de saúde privados de todos os tipos, porque os planos de saúde privados assumiram as indenizações decorrentes do coronavírus. Bom, alguém pode dizer, mas as apólices de seguros e planos desse tipo não excluem epidemias e pandemias? Excluem. Acontece que os planos de saúde privados brasileiros, no passado, aceitaram indenizar dengue, aceitaram pagar chikungunya, sarampo, febres de todos os tipos, as gripes de inverno, todas elas epidemias. Ora, se eu pago esses produtos, como é que eu vou fazer para não pagar os doentes decorrentes da pandemia do coronavírus? Não teria sentido eu pagar um tipo de pandemia e eu não pagar um outro tipo de pandemia. Assim, os planos de saúde privados foram, por uma questão moral, obrigados a assumir a pandemia do coronavírus, e isto deve ter algumas consequências extremamente complexas no fim do processo. Quando eu digo consequências extremamente complexas, quer dizer que vários planos de seguros, menores ou menos capitalizados, terão dificuldades de continuarem no mercado depois do coronavírus, e isso vai fazer com que aconteça, de uma forma ou de outra, uma nova consolidação desse setor. E essa consolidação, por incrível que pareça, não é ruim. Essa consolidação tem um lado extremamente positivo, que é fortalecer os planos que ficarem, os planos consequentes da consolidação. Hoje, o que vai acontecer com os planos, de uma forma bastante simples, eles vão morrer com a conta. E eles vão morrer com a conta porque o coronavírus tem algumas características, desculpem, atípicas em relação às epidemias que assolam o Brasil. Normalmente, as epidemias que assolam o Brasil são doenças que nascem ou que surgem em função da falta de saneamento básico, da sujeira, da miséria de várias comunidades, de várias favelas e de boa parte das periferias nacionais. O coronavírus, ao contrário destas epidemias tradicionais, nasceu no Jardim Europa, nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, nasceu no Jardim América, nasceu, enfim, nos bairros ricos. O coronavírus foi trazido para o Brasil por pessoas ricas, por pessoas que estavam fora do país e que contraíram a doença porque estavam em países onde o coronavírus começava a colocar a cabeça para fora d'água. O resultado disto é que a primeira leva de coronavírus lotou os principais hospitais particulares do país.
Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Redditor, foram maciçamente demandados no primeiro momento, porque este primeiro momento, quem usou os hospitais foram os ricos, os detentores de planos de saúde privados, que se valeram desses planos para irem para os melhores hospitais e tentarem se tratar do coronavírus. O problema é que essas pessoas ricas têm contato com pessoas pobres, sejam empregados domésticos, sejam funcionários de suas empresas, seja, enfim, quem tiver que ser, e esse coronavírus migrou do rico para o pobre e agora ele está começando a entrar na favela. O professor Paulo falou, eu sou o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Hoje nós temos mais de 60 pessoas na UTI e perto de 60 pessoas na enfermaria. Isso mostra a violência desse vírus. Ele leva quase que automaticamente uma parte muito importante das pessoas que procuram os hospitais muito rapidamente para a UTI. E na UTI a pessoa fica muito tempo, fica pelo menos 2 semanas, e isto quer dizer que não há possibilidade de rotatividade do leito. A consequência disto é que nas próximas 4 semanas, nos próximos 2 meses, a rede de saúde pública, que é a rede que vai atender, em primeiro lugar, essa massa de pessoas que está sendo contaminada nas favelas e nas periferias, não vai ter leito suficiente para dar conta do recado. E o que vai acontecer aí é que uma parte dos leitos da rede privada que não estão sendo utilizados, porque neste momento a pandemia está muito mais na periferia do que nos bairros ricos, vai ser requisitada para o atendimento dos pacientes do SUS. E aí nós vamos ter uma competição que ninguém pode dizer qual é o resultado, mas que será extremamente séria e extremamente delicada, porque o vírus vai voltar a atacar os bairros ricos, vai voltar a atacar os bairros ricos, porque o confinamento social, o isolamento social, está em patamares muito baixos e não são só os mais pobres que não estão respeitando. Pessoas mais ricas também não estão respeitando e, consequentemente, a possibilidade delas contraírem o coronavírus é muito alta. É uma possibilidade concreta e é uma possibilidade que tem como consequência ou como preocupação, melhor do que como consequência, a existência ou a falta de leitos de UTI, tanto faz se na rede pública ou na rede privada, num futuro bastante próximo. Então, o quadro dos planos de saúde privados, apesar dos planos estarem atendendo os pacientes de coronavírus, é um quadro delicado, desculpe, porque há o risco da judicialização de pessoas que têm planos de saúde privados a processarem esses planos porque não conseguirão lugar nas UTIs dos hospitais privados. Isto é um complicador, e é um complicador que, neste momento, não tem como ser quantificado. O segundo ponto que merece bastante cuidado quando nós falamos do coronavírus e das consequências do coronavírus são os seguros de vida. O Brasil tem, na imensa maioria dos seguros de vida, apólices de seguros de vida em grupo. São apólices de seguro sem qualquer tipo de capitalização, sem qualquer sofisticação. A gente poderia dizer que são seguros de morte. Se a pessoa morrer, os beneficiários recebem a indenização. Se a pessoa não morrer, os beneficiários não recebem a indenização. Se ele parar de pagar, acaba. Se ele quiser sair, acaba.
e não há qualquer possibilidade ou qualquer tipo de resgate. Essa é a maioria dos seguros de vida, e estes seguros têm mais uma particularidade. Eles são majoritariamente seguros oferecidos pelas empresas para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, são seguros que não têm uma importância segurada média muito alta. Nós podemos falar numa importância segurada média entre 40 e 50 mil reais. Os planos de saúde privados, os seguros de vida, têm como cláusula de exclusão as pandemias e as epidemias. Só que as principais seguradoras brasileiras simplesmente disseram que vão pagar as indenizações por morte, decorrentes do coronavírus no Brasil. E vão pagar essas indenizações, primeiro, porque elas estão levando em conta o mesmo desenho dos planos de saúde privados. E, em segundo lugar, porque é uma ação de marketing absolutamente brilhante. Vamos fazer uma conta, e uma conta relativamente simples. Supondo que 50 mil brasileiros morram em consequência do coronavírus. Quantos desses 50 mil brasileiros terão seguro de vida? 10%? 15%? No máximo. Então, nós estamos falando de uma massa segurada de alguma coisa perto de 5 mil a 7.500, se quiserem, a 10 mil pessoas. A 40 mil por cada indenização, ou 50 mil por cada indenização, nós estamos falando de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais, na pior das hipóteses, para seguradoras. 500 milhões de reais divididos por mais de 100 seguradoras, nós estaríamos falando, se cada seguradora tivesse um segurado, ou o mesmo número de segurados, 5 milhões de reais por seguradora. Isso não afeta o resultado do mercado segurador brasileiro, principalmente porque as principais seguradoras de vida são companhias de grande porte. Teve mais de 7 bilhões de reais de lucro no ano passado. Teve mais de 2 bilhões de reais de lucro no ano passado. As outras seguradoras ligadas a conglomerados financeiros tiveram desempenhos altissimamente positivos no ano passado. Vão dizer por que elas tiveram esse desempenho, daqui a pouco eu vou falar disso. O fato é que elas tiveram. Então, se elas pagarem estas 5 mil ou 10 mil indenizações, isso não vai mexer no caixa delas. E, para completar, todas estas seguradoras têm planos de resseguro que limitam o prejuízo máximo que cada uma delas pode ter em função desse tipo de indenização. Com certeza, todas elas já conversaram com suas resseguradoras, já fizeram as contas, já fizeram os acertos. Então, o impacto da indenização do seguro de vida não vai ser um impacto extremamente importante na vida das seguradoras brasileiras. E é por isso que elas estão pagando. Onde é que o coronavírus se torna extremamente complicado e extremamente delicado para o mercado? Eu não sei se vocês estão acompanhando os resultados das seguradoras no primeiro trimestre do ano. São resultados bons, são resultados positivos, são resultados muito interessantes e que, no meio de uma pandemia como a do coronavírus, podem causar uma certa surpresa. Mas aí é preciso explicar como é que funciona o faturamento de uma seguradora.
Uma seguradora não fatura que nem uma fábrica de automóvel no momento que vende, entra o dinheiro e acabou. Uma seguradora fatura, inclusive, por lei, diferindo o prêmio recebido por 12 meses. E mais do que isso, é muito difícil no Brasil ter seguro à vista. A imensa maioria dos seguros são seguros fracionados em 6, 7, 10, até 12 meses. Então, o que está acontecendo com os balanços do primeiro trimestre? Eles não estão refletindo o faturamento do primeiro trimestre, eles estão refletindo muito mais o faturamento do último trimestre do ano passado. E o último trimestre do ano passado foi um trimestre extremamente interessante para as seguradoras. Não podem esquecer que a pandemia do coronavírus começa a ganhar vulto no mês de março. E só para dar para vocês um número bastante assustador, no mês de março, a Santa Casa de São Paulo atendeu 478 suspeitos de coronavírus. No mês de abril, nós atendemos 1.980 pessoas suspeitas de coronavírus. E no mês de maio, nós já estamos próximos a 400 pessoas suspeitas de coronavírus. Isto tem um impacto absolutamente devastador na economia nacional, porque, por conta dessa pandemia... Desculpe, eu estou com uma tosse meia complicada, não é coronavírus, mas ela é uma tosse alérgica que está me infernizando. Mas, voltando ao coronavírus, o coronavírus levou ao isolamento social, o isolamento social levou a praticamente a paralisação da economia brasileira. Sem economia brasileira, o mês passado, a indústria automobilística teve uma queda de 20% na produção. Este mês foram 76%. Quer dizer, 20% mais 76%, praticamente não se vendeu automóvel em abril no Brasil. E quando não se vende automóvel, não é porque a montadora está perdendo dinheiro. A cadeia começa lá atrás. A cadeia começa no minério de ferro, vem para a indústria siderúrgica, vem para as autopeças, vem para as montadoras, continua para as revendedoras, vai para o mercado paralelo, vai para as lojas de carros usados, para, no final dessa imensa estrada, terminar nos desmanches e nos ferros velhos. A imensa maioria dessa cadeia contrata seguro. Mas que seguro elas vão contratar se elas estão paradas? Então, está acontecendo dois fenômenos extremamente interessantes nesse momento no Brasil e dois fenômenos quase que contraditórios, se eu puder usar essa palavra. Um é, com o isolamento social, tem a queda dos sinistros. Mas, com o isolamento social, tem a queda do pagamento de prêmio, seja por inadimplemento, quer dizer, seja porque o segurado não está pagando o seu seguro, seja porque o segurado não está contratando o seu seguro. E isso leva a um quadro que, do segundo trimestre em diante, deve começar a refletir de forma mais pesada no balanço das seguradoras. E, no final do ano, esses balanços sofrerão um impacto bastante forte por conta da pandemia do coronavírus. Preciso dizer que este cenário não é um cenário brasileiro, esse cenário é um cenário internacional. Isso vai acontecer no mundo inteiro, tanto faz país rico ou país pobre, se o país for atingido com um pouco mais de severidade pelo coronavírus. E isto vai levar a um ponto extremamente importante nessa nossa conversa, que é o que vai acontecer com a atividade seguradora depois da pandemia do coronavírus. Quais serão as mudanças
que a pandemia trará ou imporá à sociedade. Nós estamos confinados e, dentro dos confinamentos, nós estamos descobrindo algumas coisas extremamente interessantes. Por exemplo, a imensa maioria das pessoas está descobrindo que não precisa empregados domésticos na quantidade que tem. É um dado péssimo, socialmente é um dado péssimo, porque quer dizer que depois da pandemia, milhares e milhares de empregados domésticos perderão os seus empregos. As empresas estão descobrindo que podem trabalhar com uma força humana menor do que a que elas têm. Isto implica em mais desemprego. Além disso, as pessoas estão descobrindo que não precisam ter 2, 3, 4 automóveis. Estão descobrindo, inclusive, que não precisam ter sequer um automóvel, que é possível usar a rede pública para se locomover e se locomover relativamente bem. Então, nós não teremos, depois da pandemia, a recuperação da indústria automobilística nos níveis que ela tinha há 2 ou 3 anos atrás, em qualquer lugar do mundo. Além disso, será que os seguros de incêndio continuarão sendo os mais importantes? A pergunta é pertinente porque vem uma outra pergunta. Será que o mercado imobiliário, como nós conhecemos, continuará sendo um mercado extremamente importante? Ou será que as pessoas começarão a deixar de ter o sonho da casa própria como um sonho, preferindo outras formas de moradia, seja de aluguel, seja compartilhamento, seja a forma que quiserem, mas que não implica na compra da casa própria? Isto vai mudar muito os seguros patrimoniais. Além disso, as empresas estão descobrindo que não necessitam escritórios do tamanho que elas têm atualmente. Prestadores de serviços, como advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, estão descobrindo que podem trabalhar com parte da equipe em home office. E estão descobrindo que podem trabalhar com a equipe sem necessidade dessa equipe ter vínculo empregatício. Isso leva a um problema extremamente complicado, que é o problema em primeiro lugar, do desemprego e, em segundo lugar, de uma mudança vertiginosa da forma de contratar seguros, porque os seguros tradicionais terão uma demanda menor e não há a menor certeza de que os novos seguros consigam suprir o que aconteceu com a queda dos seguros tradicionais na rapidez necessária para as seguradoras não terem prejuízos muito significativos. Quando eu falo de seguros novos, eu falo dos seguros para os riscos novos. O maior risco que o mundo tem hoje é, sem dúvida nenhuma, o risco das mudanças climáticas. O que está acontecendo no campo das mudanças climáticas é mais apavorante do que o coronavírus. Por que isso? Porque a urbanização no planeta é uma realidade e as pessoas que migram do campo para a cidade normalmente são pessoas de menor poder aquisitivo e elas acabam se instalando, até por necessidade, por falta de outra opção, em locais de riscos de eventos de origem climática. Sejam chuvas torrenciais, sejam nevascas, sejam deslizamentos, desmoronamentos, enchentes, enfim, tudo que nós temos no pacote dos meses de verão brasileiro, que se abate sobre pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas, que estão morando nas vilas pantanais do mundo, que são moradias abaixo do nível do rio e, consequentemente, moradias que inundam todos os anos ou estão em morros, sem a menor condição de segurança, prontos para deslizarem, como acontece com a Serra do Mar, que é um local de risco
E se vocês pensarem, nós temos os bairros cota, na beira da Via Anchieta, que podem desmoronar a qualquer momento. Nós temos os desmoronamentos que aconteceram na Baixada Santista, como um exemplo da violência que isso pode atingir. E, no Brasil, estes eventos não têm seguro. E não tem seguro por duas razões. Não tem seguro porque a maior parte da população sujeita aos eventos não sabe que tem seguro e, se soubesse, também não tem dinheiro para contratar o seguro. E, em segundo lugar, porque as seguradoras brasileiras precisam rever com urgência as apólices que elas colocam no mercado para garantir esse tipo de risco. As apólices brasileiras são apólices antigas, são apólices que não preenchem mais as necessidades do segurado e também não permitem à seguradora fazer a gestão do negócio de forma a ter, mesmo pagando indenização, um resultado positivo. Além das mudanças climáticas, nós temos os chamados riscos cibernéticos, principalmente os ataques cibernéticos. Os ataques cibernéticos hoje têm uma projeção de prejuízo de mais de 3 trilhões de dólares nos próximos anos. No Brasil, muito pouca gente se preocupa com ataque cibernético e com segurança mais sofisticada para os seus equipamentos de informática e comunicação. Isso precisa mudar, porque se não mudar, vai custar muito caro. Além disso, nós temos uma terceira gama de riscos extremamente preocupante. São os riscos ambientais. Os riscos ao meio ambiente, não os riscos causados pelo meio ambiente. E esses riscos têm imenso potencial de dano, como nós vimos com os sinistros que aconteceram em Minas Gerais, da Samarco e da Vale em Brumadinho, que foram 2 acidentes grandes, mas que, perto do potencial de dano que esse tipo de risco tem no Brasil, foram muito pequenos. Imaginem a ruptura, não da barragem de Brumadinho, mas da barragem de uma hidrelétrica de porte médio. Qual a quantidade de água que vai vazar dessa barragem? Será que as empresas detentoras, as proprietárias dessas barragens, têm seguros adequados para isso? Vocês já pensaram na possibilidade de estourar a barragem de Itaipu? Vocês vão dizer, isso é um exagero. Se não tivesse o exagero, não precisava seguro. Se Itaipu sofreu um acidente, Buenos Aires é inundada pela água. Qual o custo de uma indenização desta ordem de grandeza? Quer dizer, nós vamos falar de trilhões de dólares e que hoje, com certeza, não estão segurados. Mas as barragens são apenas um acidente capaz de causar dano ao meio ambiente. Vocês já pensaram um evento de grande porte num poço de petróleo no mar? O tamanho do estrago que essa mancha vai causar ao meio ambiente marinho, à costa, a arquipélagos como os Abrolhos, nós de novo falamos numa ordem de grandeza absolutamente extraordinária. E isso no Brasil também não é bem segurado. Finalmente, pegando o dia a dia, o pão nosso de cada dia do mercado hoje, nós temos um potencial, saindo da crise brasileira, para, em 5 anos, depois que o país se estabilizar e começar a crescer, dobrar o tamanho do mercado segurador nacional. Isso deveria acontecer se o coronavírus não tivesse chegado por volta de 2025. E não precisaria se falar dos seguros novos, não precisaria se falar de seguros para esses riscos que eu acabei de elencar. A simples disseminação dos seguros tradicionais pela população brasileira seria suficiente para atingir esse patamar.
Dando alguns números para vocês, nós temos 18 milhões de imóveis sem seguros e são imóveis que poderiam ser segurados. Apenas 25% da frota de veículos nacional é segurada. A imensa maioria dos brasileiros não tem seguro de vida. A imensa maioria dos brasileiros não tem plano de saúde privado. As empresas brasileiras ou não têm qualquer tipo de seguros ou, na sua imensa maioria, são mal seguradas. Os seguros de transporte são seguros feitos apenas pelas empresas de maior porte. E por aí nós vamos. Se estes seguros pudessem ser vendidos, e com o Brasil crescendo, eles seriam vendidos não apenas porque as seguradoras se preocupariam em vendê-los, mas porque haveria uma demanda da sociedade para comprá-los, seria suficiente para o mercado saltar de 6% do PIB para mais de 10% do PIB em 5 anos. Além disso, uma reformulação da Previdência Complementar aberta permitiria que nós saíssemos dos PGBLs e VGBLs, que estão com o desenho mais ou menos esgotados, para um cenário muito mais próximo do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde os seguros de vida com programas de poupança, com programas de capitalização, são os grandes produtos desta natureza e que atingem patamares absolutamente espantosos. Para vocês terem uma noção do que isso quer dizer, o mercado de previdência privada norte-americano tem reservas de mais de 29 trilhões de dólares. Quer dizer, nós temos um universo para trabalhar. Apenas neste momento, eu duvido que alguém no mundo saiba como é que se vai dar o primeiro passo neste mercado, ou nesse setor econômico, depois que a pandemia acabar. Uma coisa é certa, a distribuição de seguros, como é feita no Brasil hoje, deve sofrer profundas modificações muito rapidamente. Não porque o corretor de seguros não seja um profissional altamente capacitado, não porque as corretoras não façam a sua parte, mas porque existe uma série de produtos que devem entrar no mercado que não têm perfil para serem vendidos pelos corretores de seguros. E só isso vai ser suficiente para trazer um cenário novo que vai sofrer também todas as influências da venda pela internet, da venda online. O que eu tinha para dizer para vocês rapidamente em 45 minutos era isso. Daqui para frente eu estou pronto para responder as perguntas que quiserem fazer. Professor, Oi, parabéns por compartilhar conosco esse conhecimento e a experiência que o senhor tem na indústria de seguros e previdência, né? E principalmente por esclarecer principalmente esse momento que a gente está passando. Mas aí tem uma consequência. Tem bastante perguntas interessantes e eu vou passar para o senhor. Eu selecionei algumas. Tá bom. Tem duas, uma que é de Luiz Araújo, outra de Kátia Góes, que eu acho que estão muito próximas. A inovação na indústria securitária não mitigaria ou até poderia suplantar no médio e longo prazo as sequelas da Covid? E a Kátia, quais os impactos da Covid na longevidade e seguro de vida? Veja, são duas perguntas, elas não são tão próximas assim. A inovação é uma coisa, a longevidade é outra. É evidente que a Covid vai, de alguma forma, impactar a longevidade. Por quê? Porque vai morrer muita gente, morrendo muita gente, há uma redução da longevidade. Mas isso é um fenômeno pontual. A Covid pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois ela passa. E aí a longevidade vai retornar aos patamares anteriores, que são os mais altos da história da humanidade. O Japão já tem uma média de vida próxima de 90 anos. E o Brasil, se nós descontarmos a mortalidade infantil do Nordeste,
já está chegando próximo aos 80 anos. Isso não deve mudar e isso tem dois lados. Um lado muito bom, que é o lado de aumentar o pagamento dos prêmios dos seguros de vida e dos planos de saúde privados. E tem um lado muito ruim, que é o aumento dos custos da Previdência e os aumentos dos custos da saúde. Quanto à inovação, sem dúvida nenhuma, principalmente no Brasil, ela é uma ferramenta fundamental. Se as seguradoras não trouxerem apólices modernas para fazer frente aos novos riscos decorrentes das mudanças climáticas, das ameaças ao meio ambiente, dos riscos cibernéticos, nós, com certeza, não conseguiremos crescer, nós vamos ficar girando onde nós estamos hoje. Se elas trouxerem esses produtos, são produtos que estão no mercado na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, é só uma questão de começar a contratar, elas terão um imenso sucesso e, com certeza, o mercado vai ter uma capacidade de crescimento muito rápido. É aquilo que eu falei, em 5 anos nós podemos dobrar o mercado. Obrigado, professor. Uma outra, ela tem várias perguntas embutidas. Então, eu vou dar um contexto. Alguns conglomerados empresariais fazem apólices seguras de forma consolidada. Logicamente, é mais econômico. Mas quando esses conglomerados separam suas empresas controladas de forma mais independente, nesse caso, cada um deverá fazer seu seguro individual? Em caso positivo, o custo total será muito mais elevado para cada uma? E qual seria a recomendação que o senhor daria como o melhor caminho? E aí, só para contextualizar, a referência é para seguros industriais, parques industriais e correlatos, com abrangência local, ou seja, sede no Brasil, mas que opera na América Latina. Contribuição do professor Paulo Araque. Veja, eu entendo que não há razão nenhuma para elas dividirem os seus seguros. O fato de ter mais independência não quer dizer que a empresa não pertença a um mesmo conglomerado. E os seguros modernos vão deixar de olhar a planta de incêndio 1, a planta de incêndio 2, a planta de incêndio 34. Vai ter uma verba geral, uma verba embaixo de um guarda-chuva, um umbrella cover, para fazer frente a todos os incêndios possíveis dentro daquele conglomerado. Tanto faz o grau de independência que a empresa A tem em relação à empresa B ou à empresa C, quer dizer, isso é uma coisa que já é utilizada hoje em dia por várias redes de shopping centers, sem qualquer tipo de problema, quer dizer, tem uma verba ampla, geral e restrita que cobre todos os incêndios que aconteçam nos shopping centers, levando em conta o risco máximo provável, quer dizer, você acha que uma rede de 30 shopping centers pode ter 5 incêndios ao mesmo tempo? Não tem. Então, a conta que vai ser feita para os grandes conglomerados empresariais vai ser exatamente a mesma. E isso vai valer para riscos patrimoniais, isso vai valer para lucros cessantes, isso vai valer para responsabilidade civil e assim sucessivamente. Por exemplo, eu morei na Alemanha em 1980 para estudar seguro. Naquela época, o conglomerado Siemens no mundo já tinha 100 bilhões de dólares de importância segurada para a responsabilidade civil, dividida em diferentes níveis de risco para cada um dos conglomerados. Então, não é que a Siemens A tinha isso, a Siemens B tinha aquilo. Não. Tanto fazia que a empresa do grupo Siemens sofresse um acidente, aqueles 100 bilhões de dólares eram disponibilizados para ela de acordo com a contratação. Quer dizer, então, uma empresa tinha acesso a 10 bilhões, a outra 100 bilhões, a outra 5 bilhões, outros 500 milhões, e assim sucessivamente, de forma a fazer o prêmio ser o mais barato possível e a oferta de cobertura mais ampla possível. Eu acho que esse é o cenário. Obrigado, professor. Uma outra é uma preocupação da Simone Magalhães e é voltado à questão do Covid. Posso hoje fazer um seguro de vida? E se fizer, se eu morrer, minha família irá receber o seguro? Ou com a realidade da pandemia, a seguradora poderá hoje limitar a hipótese
dessa pandemia? Veja, a seguradora pode limitar. O contrato de seguro é um contrato privado assinado entre seguradora e segurado. Se as condições de cobertura oferecidas pela seguradora estiverem aprovadas pela SUSEP e nessas condições houver a possibilidade da limitação, a seguradora pode limitar. Eu só não acredito que ela vá fazer isso. Porque é como eu coloquei, o Covid dentro do bolo das seguradoras não é uma coisa que desestruture nenhuma delas. E quanto mais gente contratar seguro novo, maior será o volume de prêmio e menor será proporcionalmente as indenizações do sinistro. Essa é uma coisa curiosa. O sinistro não aumenta na mesma proporção que aumenta a contratação de seguro. A não ser quando você tem a seleção de risco, quer dizer, você querer contratar seguro para enchente na Vila Pantanal no mês de janeiro. Evidente que a seguradora não vai aceitar, porque o mês de janeiro é o mês que tem a enchente na Vila Pantanal. Mas, num seguro de vida, a realidade não é essa. O seguro de vida é um seguro de longo prazo. Então, para a seguradora, não seria um problema aceitar, dando, inclusive, cobertura para o Covid. Obrigado, professor. Na verdade, o senhor já respondeu, mas, de qualquer maneira, eu vou falar aqui. Felipe Fogler, ele está perguntando, o senhor acredita que o Covid vai proporcionar um aumento da conscientização das pessoas em relação ao seguro de vida? Eu espero que aconteça. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. Eu acho que a pergunta aí é um pouco mais complicada. Será que o brasileiro terá condição de contratar seguro de vida? Ou terá a possibilidade de saber o que é um seguro de vida? Nós não podemos esquecer nunca os números recentemente publicados pelo IBGE, que dão conta que 105 milhões de brasileiros vivem na linha cinza de até um salário mínimo. Será que alguém que ganha um salário mínimo tem dinheiro para contratar um seguro de vida? Ou a única forma dele ter o seguro de vida vai ser ele ter um emprego formal e a empresa para a qual ele trabalha contratar esse seguro? Obrigado, professor. Tem uma outra aqui, Marcelo Eduardo. No tocante à inovação de produtos e exploração de mercados, seria correto compreender, nesse sentido, produtos e apólices de lucros cessantes? Dada a complexidade de subscrição desses seguros, existe mecanismo ou experiências em torná-los mais populares, para não dizer massificados? No mundo, essa situação é explorada ou implementada de alguma forma? Veja, essa situação existe inclusive no Brasil. O seguro de lucro cessante, ele tem toda a razão, é um seguro extremamente complexo e não é um seguro para empresa pequena, é um seguro para empresa grande. Inclusive porque, como o nome diz, o que ele indeniza é o lucro. E você aferir o lucro de uma empresa é uma coisa muito complicada. Porque o fato dela ter um prejuízo, um sinistro num determinado momento, não significa que o balanço dela vai ter um prejuízo mais para frente. E o que o seguro de lucro cessante paga é o lucro. Existe uma alternativa para isso, que o mercado comercializa já faz mais de 20 anos, que é o seguro de despesa fixa, que tira a figura do lucro, mas garante a indenização de todas as despesas fixas da empresa. Então, paga folha, paga impostos, paga encargos trabalhistas, paga aluguel, paga fornecedores, paga insumos, paga estoques, paga aluguéis. Quer dizer, esse seguro já existe e é um seguro muito fácil de ser contratado. Obrigado, professor. O Pedro Leon, ele faz o seguinte questionamento aqui. A FPC, né, Entidade Fechada de Previdência Complementar, pode alterar seu regulamento para deixar de contribuir durante esse período de crise? O CNPC ainda está decidindo se vai facultar às patrocinadoras, mas algumas já possuem essa condição no regulamento.
aprovado pela Previc? Veja, o que está aprovado, o que está valendo, vale. O que não está aprovado, o que não está valendo, não vale. Vai depender das cláusulas e das condições de cada fundo, do que está estipulado, de como está estipulado, de como é feita a contribuição, se é possível fazer a suspensão da contribuição. Eu entendo que, se houver previsão no plano e a Previc tiver aprovado esse plano, tanto faz o outro querer ou não querer, é válida a regra. Deixa eu ver só mais uma aqui, que acho que já estamos encerrando. Luiz Araújo pergunta: as Insurtechs poderão oferecer novos produtos com valores mais acessíveis? Veja, a SUSEP acabou de criar uma coisa que ela chama de sandbox, para colocar Insurtechs dentro que possam, durante um determinado prazo, terem capitais menores do que as seguradoras e condições de operação mais flexíveis do que as seguradoras para tentar entrar no mercado, e só depois desse prazo determinado pela SUSEP elas passariam a ter as exigências das seguradoras. A ideia é justamente para que essas empresas tragam ao mercado, aportem ao mercado produtos mais modernos, produtos mais baratos e produtos mais simplificados. Se isso vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei dizer e imagino que ninguém hoje no país consiga dizer. Mas é importante salientar que o setor de seguros não tem nada parecido com uma XP, que foi um impacto tremendo no setor financeiro e revolucionou barbaramente a forma de gestão de recursos e de aplicação de capital. Nós não temos nenhuma XP no setor de seguros, não temos nada parecido com isso no setor de seguros. E, mais do que isso, um estudo recentemente publicado mostrando o desempenho das Insurtechs no Brasil mostra, primeiro, que elas cresceram significativamente nos últimos 3 anos. Elas cresceram quase 50%. Mas a imensa maioria delas, mais de 60% delas, são empresas voltadas para trabalhar junto com a seguradora no back-office, na administração da seguradora e não na colocação de novos produtos no mercado. Nem novos produtos desenvolvidos por ela, nem distribuição de produtos desenvolvidos pelas seguradoras tradicionais. Elas, menos de 30% das Insurtechs está com foco em produto e distribuição. Obrigado, professor. Já estamos encerrando. Não é uma pergunta, para o senhor, uma aula de História, Economia e Sociologia, para seguro e para a vida. Parabéns ao professor, não poderíamos iniciar de forma melhor. Márcio Malfatti. O Márcio é um querido. O senhor gostaria de dar as últimas... O Márcio é meu amigo, mas o elogio dele não vale. A única claro que coisa vale, que eu professor. discordo dele é que ele não é São Paulino. Não é que nem que nós. Professor, o senhor queria dar suas últimas palavras? Eu gostaria, e são palavras de otimismo, eu queria dizer o seguinte: não percam a esperança, por mais duro que seja, por mais violento que seja, por mais caro que custe, por mais tempo que demore, o coronavírus vai passar. E a hora que ele passar, nós temos tudo para fazer um mundo melhor, um mundo, inclusive, mais humano, porque as pessoas terão passado por experiências capazes de fazerem elas repensarem o que é importante, o que não é importante e como fazer para ter as coisas importantes e as coisas não importantes. Então, acreditem em vocês, acreditem no Brasil e acreditem no setor de seguros. Nós vamos dar certo. Professor, muito obrigado por todo o conhecimento que o senhor trouxe para nós, essa gentileza de estar compartilhando. E gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco, senhoras e senhores, neste primeiro webinar da série Gestão de Seguros e Previdência Covid-19,
desafios empresariais. Gostaria também de agradecer novamente o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, e da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor pelos seus conhecimentos compartilhados. Agradecemos também a toda a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. E eu faço um convite para que amanhã vocês estejam conosco. Trataremos de um novo tema, um tema também importante, que é o papel dos líderes após a crise global, com o professor Alfredo Castro. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, esse webinar poderá ser revisto no nosso canal YouTube lá da FIA Instituto de Administração. Boa noite a todos.